você que tem a sua Bíblia, vamos lá no livro de Neemias, capítulo 2. O título da mensagem hoje é reagir. Nós temos que reagir, pessoal. Seja qual for a situação, você não pode se entregar. Você tem que reagir, você tem que se levantar. Neemias é fácil, você abre no meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é Jó, Esther, aí vem o Neemias. Neemias capítulo 2. Nós vamos falar de 3 situações, onde nós vamos ver que, diante das 3 situações, quem passou por elas teve que reagir, teve que se levantar, e é o que Deus quer da gente, amém? Neemias capítulo 2, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 2. Neemias, para quem não sabe, pessoal, ele era o copeiro do rei, que servia a mesa, né? E diz a Bíblia que certa vez ele foi até o rei, e diz assim, Neemias capítulo 2, verso 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás o quê? Doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande o quê? Maneira. E disse ao rei, viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido, consumidas as suas o quê? Portas de fogo. Até aqui, pessoal, talvez o comportamento até normal, né? Ninguém fica bem sabendo que alguém da família está doente, alguém da família está com problema. Foi o caso do Neemias. Ele estava triste por saber da situação que estava a sua o quê? Cidade. Mas aí que entra a mensagem. Diz a Bíblia que quando o rei olhou para ele, o rei percebeu uma tristeza. Mas aí que está. Se ele ficasse só ali lamentando, chorando, ia resolver alguma coisa? Não ia resolver. Irmão, não adianta você ficar triste pela situação que está a sua vida ou a sua família. Se você diz, eu estou triste, mas você tem que fazer algo para mudar. Porque ficar triste, chorando, lamentando, não vai resolver. Você vê que o rei percebeu. O rei olhou para ele e falou, não, você não está doente, por que você está triste? Aí ele foi sincero. Falou, rei, a cidade dos meus pais foi destruída, como pois eu não estaria, né? Então, só que o Neemias ensina algo para nós, irmão. Ele estava triste pelo que estava acontecendo. Mas olha o que diz à frente, no versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Aqui está a mensagem. Mesmo chorando, lamentando, ele falou, não, eu vou lá reedificar. Irmão, não adianta você ficar triste pela situação que está a família, você tem que reagir. Neemias, ele estava triste, mas ele falou, eu vou edificar. A cidade que está destruída, eu vou lá lutar para que ela seja o quê? Reerguida. É isso que nós temos que fazer hoje. Não adianta você ficar triste, alguém olha para você, porque você está triste, aí você fala, por causa do meu filho, por causa do meu casamento, mas o que você está fazendo para mudar? O Neemias, pessoal, ele ensina que não adianta ficar chorando, se lamentando, a pessoa tem que reagir, a pessoa tem que tomar uma decisão e lutar. Se você for ver, ele foi um homem de muita fé, por quê? Ele não entendia nada de obra, mas ele teve a disposição de lutar. A mesma coisa hoje. Você pode ser o único da família que é da fé, que é de Deus, mas se você pôr no coração, eu vou lutar para minha família ser salva, ela vai ser. Quem crê nisso aqui? Agora ficar lamentando, se ele ficasse só chorando, a família, a cidade dele ia continuar na mesma o quê? Situação. Meu irmão, tem hora que tem que reagir. Ele estava triste, mas ele pediu para o rei, falou, não, eu vou lá, olha o que diz esse versículo, lê de novo aí, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Não adianta a pessoa ficar chorando, ai Deus, por que isso aconteceu? Imagina se o Neemias ficasse lá, Deus, por que eu só permiti isso acontecer com minha família? Não,
Meu irmão, nós temos que levantar, reagir, tomar atitude de fé. E se você ler depois o livro de Neemias, ele foi, Deus ajudou ele, e toda a cidade, os muros que estavam destruídos, ele o que, pessoal? É o que você tem que fazer. Enquanto você ficar chorando, a família vai continuar do mesmo jeito, você tem que reagir. Porque se você ficar chorando, não vai resolver. Se a gente ficar se lamentando, eu estava explicando hoje, primeiro a pessoa fica chorando, depois ela começa a murmurar. E depois, sabe qual que é? Eu falo que é uma queda, né? A pessoa é tomada por uma tristeza, pelo que está acontecendo. Aí daqui a pouco ela começa a murmurar, como se Deus tivesse o quê? Culpa. E depois da murmuração, aí vem o pior, a blasfêmia. Daqui a pouco a pessoa começa até a blasfemar. A pessoa começa até a blasfemar, como se Deus tivesse o quê, pessoal? Responsabilidade. Não. Neemias, ele colocou no coração: eu vou levantar aquela cidade. Quando você toma a decisão de lutar, meu irmão, Deus vai ser contigo, vai te dar sabedoria e tudo vai dar certo. Então, o que nós não podemos é ficar chorando. Se você ficar chorando, triste, a situação vai continuar o quê, pessoal? Ele se levantou, o rei percebeu. Talvez hoje, muita gente olha para você e vê você triste, mas esse comportamento, pessoal, não vai. Enquanto a pessoa fica lá só chorando pelo que está acontecendo e não tomar atitude de fé, de lutar, nada vai mudar. Aí tem outro exemplo que nós vamos aprender. Não pode ficar chorando, tem que reagir. O do Davi. Vamos em 1 Samuel 30. Isso aqui é um estudo que nós estamos fazendo. Então lembra, Neemias reagiu. Ele deixou de chorar, deixou a tristeza e foi lutar. E Deus honrou ele. 1 Samuel 30. Eu até falei esses dias na igreja, mas não para o pessoal de casa. Aqui fala, pessoal, Davi passou por uma situação também, se você for ver, igualmente a de Neemias. Neemias colocaram fogo na cidade, destruir os muros. Davi também passou por isso. Vamos ver? 1 Samuel capítulo 30, verso 1 em diante. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto o quê? Fizeram a mesma coisa, colocaram fogo na cidade, queimaram a cidade. Aí diz o 2: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo, e foram pelo seu, aí vem 3, e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava o quê? Queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas o quê? Cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram o quê? A sua voz, e choraram, até que neles não houve mais força para o quê? Agora olha para o pastor. Irmão, o diabo não pode tocar na gente, mas ele toca na família. Você vê, Davi volta da guerra, quando chega lá, imagina a cena que ele viu. A cidade queimada, a cidade destruída. Era uma cena que ia deixar qualquer um, que, pessoal? Qualquer um triste. Só que diz a Bíblia, eles choraram até não ter mais força. Mas aí que está. Enquanto ele estava chorando, a família continuava o quê? Cativa. Enquanto você está chorando pelo comportamento do filho, porque se você está chorando, você está ali tomado por uma tristeza, você não está fazendo nada para ajudar a pessoa a sair da situação que ela o quê? Porque o choro, a tristeza, ele paralisa você. Você vê que enquanto ele estava chorando, a família estava presa, irmão. Nós temos que reagir, ao invés de ficar chorando, Deus, por que não? Diabo, você que se levantou, trouxe essa doença, trouxe esse vício, trouxe o mal que for, eu paraliso a sua obra em nome de quem? Meu irmão, tem que reagir. Você vê que o povo chorou até não ter mais força. Tem gente que hoje está assim, alguém fala da família, ela começa a chorar, mas enquanto você chora, está tudo do mesmo jeito. Então, lembra do Neemias. Enquanto ele estava triste e chorando, a cidade estava destruída. Ele teve que reagir. Quando ele reagiu, ele foi lá, ele conseguiu reconstruir tudo aquilo que havia sido o quê, pessoal?
destruir. Agora o caso do Davi, enquanto ele estava chorando, as mulheres e os filhos estavam na mão do inimigo. É o que você tem que fazer. Não, Deus, eu não vou chorar não, vou buscar o Senhor, só vai me dar sabedoria, e a minha família vai ser o quê? Vai ser liberta. Aí olha o que diz mais, versículo 5: também as duas mulheres de Davi foram levadas o quê? Ainoã, a Jezita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em o quê? Em apedrejá-lo. Cuidado, irmão. O diabo hoje faz a mesma coisa. O diabo, ele causa o problema, mas quer colocar a culpa em você. O diabo entra, ele causa o transtorno, mas ele quer fazer você se sentir culpado. Aí a mãe começa a pensar: onde eu errei? Mas o meu filho é assim por minha causa. É tudo o que o diabo quer. Ele causa o problema, mas quer transferir a culpa para quem? Para você. Que culpa Davi tinha? Irmão, quando os inimigos vieram, Davi estava na cidade? Davi não estava. Que culpa que ele tinha? Ele estava lutando pelo povo. Eu estava explicando hoje, naquela época, pessoal, para a pessoa viajar de uma cidade para outra era meses, irmão. Era muito tempo, porque qual era o automóvel? Não tinha. Qual era o meio de locomoção? Meio animal. Imagina você fazer uma viagem em cima de um cavalo, de uma carroça, quanto tempo demorava? Então, Davi, quando voltou, o povo começou a jogar a culpa nele. Olha lá, está vendo? E diz a Bíblia que queria até apedrejar. E quantas vezes Satanás faz a mesma coisa? Você que ora, você que está na igreja buscando a Deus, mas quando acontece alguma coisa, as pessoas querem colocar a culpa em quem? Família quer te apedrejar. Família chega para você e fala: você não está orando, você não está na igreja, você não está buscando a Deus, mas olha o que está acontecendo. Irmão, não caia na culpa e nem na condenação. Você tem que reagir. Você não tem que ficar aceitando o diabo transferir o que ele está fazendo para você. Quem está entendendo? Você vê que, olha a estratégia do diabo. Usou o povo para apedrejar Davi, condenar, acusar. Aí eu falo sempre: pais, o pai e a mãe não tem que ficar discutindo, ele é assim por sua causa, não, ele é assim porque você não faz. Não, o pai e a mãe tem que se unir para ajudar os filhos. Ficar um apedrejando o outro, um jogando para o outro a responsabilidade. Primeiro, o filho veio ao mundo por causa da união de marido e, para uma criança ser formada, houve a junção de homem e mulher. Então não é só para, a criança, o casal se uniu, Deus abençoou, deu filho. Agora que o filho nasceu, o filho cresceu, a responsabilidade é de quem, pessoal? Ambos têm que lutar. Não pode ficar um jogando pro não, porque a culpa é sua. Enquanto eles estavam lá acusando Davi, a família continuava o quê? A mesma coisa. O pai e a mãe ficam discutindo por causa do filho. Enquanto estão discutindo, não estão orando. Enquanto estão discutindo, um se exumindo da responsabilidade, jogando a culpa para o outro, está lá o filho, cativo, preso pelo mal. Aí diz mais, coloca para a sequência, por favor. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas o que, pessoal? Todavia, Davi se esforçou em quem? O que representa isso? Davi foi buscar Deus, irmão. É o que você tem que fazer, é reagir. Se você ficar só chorando, se lamentando: por que minha família é assim? Por que meu casamento é assim? Aí você só fica chorando. Não, você tem que se esforçar em Deus. É se levantar, dizer: Deus, me ajuda. Meu Deus, está acontecendo isso. Como homem, eu não sei como resolver, mas o Senhor vai me ajudar. Diga glória a Deus. E foi o que Davi fez. Quer ver? Coloca o verso 7. E diz assim: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode. Esse éfode é aquela estola, que toda vez que o sacerdote orar, ele colocava a estola. Aí diz assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse, o que Deus falou? Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo acabou. Tem que reagir. Se ele ficasse chorando, a família
continuava o que, pessoal? Presa. Você vê que o próprio Deus falou, persegue. Mas o que a gente aprende aqui? Na sua batalha, qual é a batalha que você está enfrentando? Casamento, filhos, família, qual que é? Pede a Deus a direção. Irmão, é Deus que nos ensina a vencer todas as batalhas. O problema é que a pessoa não ora, não consulta a Deus e desiste. Eu não aguento mais, eu vou parar. Não, Davi foi consultar a Deus. Mas primeiro, ele teve que parar de fazer o que, pessoal? Parar de chorar. Porque se ele ficasse lá chorando, lamentando, ele não ia vencer aquela batalha. É o que você tem que fazer. Eu vou parar de chorar, eu vou buscar Deus e Deus vai me ajudar a vencer essa batalha. Diga glória a Deus. Então, duas situações. Neemias estava triste porque a cidade estava destruída. Ele teve que reagir. Agora vemos Davi chorando porque a família também foi atingida. Mas ele parou de chorar, ele reagiu, buscou a Deus. E se você ler depois a sequência, ele resgatou toda a família dele. Diga glória a Deus. Aí um pouco mais, vamos no Salmo agora. Uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Salmo 126. Meu irmão, não adianta ficar chorando. Lembra que eu falei? A pessoa fica chorando, aí é tomada pela uma angústia, uma tristeza, e daqui a pouco começa a murmurar, e daqui a pouco até blasfema. Não, você tem que reagir. Você tem que dizer, surgiu esse problema, mas eu confio no meu Deus. Apareceu essa situação, mas o meu Deus, ele é o quê? Poderoso. Então, não vou chorar. Irmão, Satanás não tem que ter esse gostinho de ver você chorando, não. Porque enquanto você está lá prostrado, chorando por causa de uma situação, por algo que aconteceu, você está chorando. Mas lá no inferno, os demônios estão o quê, pessoal? Estão tudo rindo, meu irmão. Estão tudo dizendo, olá, mais um que a gente conseguiu atingir. Olá, é mais um que a gente conseguiu deixar para baixo. Não. Por isso, olha o que o salmista fala, Salmo 126, versículo 5. Mesmo em meio à luta, olha o que ele fala. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com o quê? Colheita. Mesmo que você está triste por causa de um problema, você está triste por causa da situação da família, mas continue semeando, continue orando, continue vindo na igreja, vai plantando a sua semente de fé, vai profetizando. Aprendemos um tempo atrás o poder do que, pessoal? Das palavras. Tudo que dissermos será o quê? Então vai semeando. Você está triste por causa do comportamento do filho, mas você continua semeando. Não, meu filho vai ser homem de Deus, meu filho vai ser um servo de Deus. Você está semeando. Daqui a pouco você vai colher o fruto dessa semente. Diga glória a Deus. O problema é que a pessoa, ela deixa a tristeza tomar conta, ela deixa a angústia se apoderar e ela não semeia. Ela deixa de orar. Alguém fala, vamos para a igreja? Ah, hoje eu não vou não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Cada reunião que você participa é uma semente que você está plantando. Se você vem pouco na igreja, você está plantando poucas sementes. Cada reunião que você vem, se ouve a palavra, você está aprendendo, sim ou não? Você está sabendo como agir. São sementes que você está plantando. Quanto mais você plantar, mais também você vai o quê? Só que a gente tem que aprender a semear em minhas lágrimas. Você pode estar triste. Um exemplo, o médico deu um diagnóstico, desenganou um familiar seu, falou que não tem jeito, falou que ele tem pouco tempo de vida. Aquilo abalou você. Mas você mesmo em minhas lágrimas, você dobra o joelho, você continua orando, você continua profetizando. Irmão, Deus vai honrar sua fé. Diga glória a Deus. Mas o problema é que muita gente, por causa da tristeza, ele para de semear. O diabo consegue colocar no coração, não está adiantando não. Adianta sim. Aí olha o que fala o verso 6 agora, que é bonito. Aquele que leva a preciosa semente, você guarda a palavra, você vai praticando a palavra é como a semente, é a semente que vai germinar e vai produzir o que, pessoal? Então, continue crendo na palavra, não olhando para nada, não olhando para nenhuma situação ou circunstância. Aquele que leva a preciosa semente, olha essa parte, andando e o que? Mesmo triste, mas você está lutando, mesmo sabendo da gravidade, você está na igreja, mesmo sabendo que é um caso difícil, mas você está andando, você está exercitando a fé sem obras é o quê?
Porque esse andar aqui, pessoal, é a sua reação, é a sua atitude diante da luta que for. Mas você está lá, você está fazendo o seu jejum, você está vindo na igreja, você está fazendo suas consagrações, você não parou. Olha o que a Bíblia diz: andando e chorando, voltará sem dúvida. Olha que coisa linda, com uma alegria, trazendo consigo o quê? Meu irmão, se você não parar, mas continuar na fé, você vai ter uma grande colheita. Se Neemias ficasse chorando, a cidade dele ia continuar o quê? Destruída. Ele teve que reagir. Se Davi ficasse chorando, os filhos iam continuar lá na mão do inimigo, as esposas também. Se você ficar só chorando, vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Você tem que reagir. Aí eu dei só essa parte para chegar na parte melhor. Essa é a parte mais forte da mensagem. Você sabe quem não quer ver você chorando por nada? Quem é que não quer ver a gente chorando? Jesus. Lucas capítulo 7. Deus me deu um entendimento muito forte, irmão. Então tem que reagir, pessoal. Ficar chorando. Tem gente que está chorando pelo emprego que perdeu. Ah, meu irmão, faz isso não. Deus vai abrir uma porta muito maior para você. A pessoa está chorando por alguém que não deu valor. Alguém que abandonou você para seguir com outra pessoa. Você deveria primeiro ter amor próprio. Você vai ficar chorando por uma pessoa que não respeitou você? Eu fico pensando, irmão, tem gente que quer abrir mão da vida. Ah, eu vou me matar. Por quê? Porque fulano não quer saber de mim. Talvez foi livramento. Deus permitiu você ver o caráter daquela pessoa. Ela não te respeitou, não te tratava como você merecia. Aí você vai ficar chorando agora. Ah, ela me abandonou. Para de chorar por isso, meu irmão. Talvez Deus te livrou de um grande tropeço lá na frente, mas a pessoa fica chorando. A pessoa fica chorando por algo que não deu certo. Tem coisas que são livramentos de Deus. Tem coisas que Deus permite para poupar você, para guardar você para o seu bem. Mas o ser humano não entende. E fica o que, pessoal? Fica chorando, fica se lamentando. Eu lembro, já contei para vocês, quando teve aquele episódio das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, quando teve aquele atentado, morreu muita gente. E eu vi casos de pessoas que eram para estar naquele prédio no exato momento onde aconteceu aquele atentado. E é coisas que você fala assim, olhando pelos olhos naturais, sabe? Coisas tão assim que não era para acontecer, aconteceram para eles não chegar lá. Isso foi o quê? Livramento. Teve um que, né, o táxi, ele pegou o táxi, no dia o taxista parece que errou a rota. Foi o tempo. Foi por um caminho alternativo. Foi o tempo dele não chegar. Deus guardou ele. O outro falou que comprou um sapato novo, falou, hoje eu vou com sapato novo. Só que o sapato estava meio apertado. Então isso fez ele andar o quê? Mais? Graças a Deus que andou devagar. Demorou para chegar. Se chegasse no horário certo, o que teria acontecido? Irmão, não chore pelo que não aconteceu. Se não aconteceu, olha para mim, é porque não era para acontecer. Deus sabe de tudo e Deus só tem o melhor para a gente, quem crê. Mas a gente chora, porque eu queria, você queria. Só que a vontade de Deus é muito maior e melhor do que a nossa. Não adianta a gente chorar, pastor, mas eu queria tanto, você queria, né? Mas a vontade de Deus é diferente. E eu creio que a vontade dele é maior e melhor. Quem crê também? Que todavia não se cumpra a nossa, mas se cumpra a vontade de quem? Então, não fique chorando por algo que não aconteceu. Pastor, eu queria tanto entrar naquela empresa, eu passei por várias etapas, eu fiz prova, eu fiz teste, chamou pessoas que eu via, sabe? Pastor, eu via que eu tinha mais capacidade de estar lá do que elas. Não fale isso. Você não entende o plano de Deus, irmão. Deus sabe o que é melhor e Deus sabe o tempo certo, a hora certa de abençoar. Amém? Se você ficar chorando por isso, você está desrespeitando o tempo de Deus. Você devia falar, Deus, seja feita a tua vontade. E ela é melhor de todas. Amém? Agora, vamos chegar aqui. Quem não quer ver você chorando? Jesus. Quer ver? Lucas capítulo 7, versículo 11. O filho da viúva de Naim. Isso aqui é muito profundo, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada o quê? Com ele iam muito dos seus discípulos e uma grande o quê?
E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aqui está a mensagem. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse o quê? Olha para mim, parece ser um pedido absurdo. Como você vai falar para uma mãe que acabou de perder o filho para não chorar? Irmão, Deus me deu entendimento profundo. Se eu não tenho que chorar nem pelo que morreu, como é que eu vou chorar pelo que está vivo? E tem muito pai e mãe que está chorando pelo filho que está vivo. Deixa eu falar uma coisinha para você. Quem está vivo tem esperança de ser salvo. Quem morreu não tem mais. Por que eu vou tratar o vivo como alguém que está morto? Tem muita mãe que do jeito que ela chora, se lamenta, parece que o filho já está o quê? Quem pegou essa revelação? Irmão, Jesus vendo uma mãe chorar, ela tinha direito, porque morreu, na concepção humana, morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada o que? Jesus falou para uma mãe que tinha perdido o filho, para de chorar. Se ele falou para uma mãe que tinha acabado de perder o filho estava morto, ele falou, não chora não. E tem gente que está chorando pelo parente que está vivo. Você já desenganou ele? Quer dizer que você jogou a toalha? Irmão, se nem pelo morto, e vou além, isso aqui eu não falei de manhã nem à tarde, já vou voltar aqui, o que Jesus falou é a própria palavra de Deus. Se eu não tenho que chorar pelo morto, quanto mais chorar pelo quê? Porque se eu ficar chorando pela pessoa que está viva, é como se eu não cresce que o Deus que eu sirvo tem poder para fazer o quê, pessoal? Você quer ver uma coisa? Vamos lá, segura aqui, já vou voltar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Já falei um tempo atrás aqui. 1 Tessalonicenses 4, 13. Você sabia que tem pessoas que até hoje choram por um familiar que se foi? Irmão, se você crê que aquela pessoa já está com Jesus, eu não tenho que ficar mais chorando triste. Eu tenho que se alegrar, glória a Deus, ele cumpriu os dias dele e agora descansa no... Agora eu vou ficar chorando por alguém que foi salvo? Está com Cristo é incomparavelmente o quê? É melhor, pessoal. Você vê, Jesus falou, não chora, por quê? Deus não tem prazer de ver o filho dele chorando, irmão. Jesus não se sentiu bem ver aquela mulher chorando pelo filho morto. Agora imagina hoje lá do céu, Jesus vê muitos pais debruçados chorando pelo filho. Não, você tem que, ao invés de ficar chorando, não, eu vou buscar Deus, meu filho está vivo. Há esperança para quem está vivo. Então hoje ele pode estar no tráfico, na droga, pode estar na vida errada que for. Se está vivo, ele tem esperança de ser salvo. Diga glória a Deus. Agora depois que morreu, não. Se a pessoa partiu, aí não tem mais o que se fazer. Mas olha, quando eu falei não chorar, né, até pelo morto, olha o que diz, olha lá, 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, olha a expressão que ele usa, que sejais o quê? Ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha para mim, quem morreu salvo, está salvo, foi salvo. Paulo chega a dizer aqui, vocês não têm que chorar por aqueles que já partiram com quem? Porque se vocês choram, vocês estão sendo ignorantes. Missionário conta um caso, eu guardei, um dia ele foi fazer um velório, e a mulher tinha perdido o marido, só que o marido dela era um homem de Deus, irmão. E o missionário foi, irmã, porque ela estava muito desesperada. Tudo bem, há o sentimento, perder quem a gente ama. Mas se eu sei que quem eu amo está com Jesus, eu tenho que ficar triste ou ficar alegre? Alegre. O céu, a pessoa subiu para o céu, meu irmão. Aí o missionário foi, irmãzinha, deixa eu falar. A senhora está chorando é pela senhora, não é por ele não. Porque a senhora crê que ele já está com Jesus? Eu creio. A senhora crê que ele foi salvo? Eu creio. Falei, por que a senhora está desesperada assim? A senhora pode estar chorando pela senhora, porque a senhora não vai ter mais o marido, a senhora não vai ter mais esposa, mas olhando pela palavra, se ele era um homem de Deus, ele está com Jesus, então a senhora não tem que estar triste, a senhora tem que estar o quê? Alegre. Na hora, ela engoliu o choro.
Então, voltando, Jesus falou, não chore. Irmão, pega dois entendimentos. Pastor, mas eu perdi um familiar. Amém, há o carinho, há o sentimento. Mas você não pode ficar chorando, irmão. Até quando você vai ficar chorando, tem gente que deixou de viver, tem gente que esqueceu da vida, porque perdeu um familiar. Irmão, todos nós, há um sentimento, um elo de ligação com a família. Mas mesmo que amanhã depois aquela pessoa parte, a vida continua. Lembra que Deus falou para Josué? Josué, meu servo Moisés é o quê? Vocês sabem quantos dias o povo chorou pela morte de Moisés? Quem sabe? Vou mostrar para você, quer ver? Pega aqui no Antigo Testamento, olha quanto tempo, pessoal, o pessoal chorou pela morte de Moisés. Olha que coisa séria. Sentir saudade, pessoal, faz parte, faz ou não faz? Mas o que a gente não pode, irmão, é cair numa angústia, cair numa depressão, né? Eu chego, tem pessoas que chegam a dizer assim, quer ver? Deuteronômio 34, vamos lá. Já vou voltar aqui em Lucas para terminar, tá? Você já viu alguém dizer, fulano morreu, foi um pedaço de mim. Nunca falei isso. Há o sentimento, a gente não quer perder quem a gente o quê? Ama. Mas a gente não pode chegar a esse ponto, ele morreu, eu perdi a razão de viver. Não. Primeiro que a nossa razão de viver, um hino antigo que eu cantava na igreja, quando eu cheguei na igreja, o pastor cantava muito essa música. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz do que poder sentir Jesus me tocar. A nossa razão de viver não tem que ser ninguém. Quem é a nossa razão de viver? Cuidado, tem pai que vive dizendo, não, meu filho é a minha razão de viver. Não fale isso não. Não, porque minha esposa, meu marido é minha razão de viver. Você está falando coisa que não deve. A nossa razão de viver tem um nome. Eu vivo para Jesus e eu vivo por Ele. Diga glória a Deus. Tudo bem, se a gente pegar Moisés, pessoal, ele foi um ótimo líder, um grande homem de Deus. Mas, irmão, chegou a hora. Nós vamos cumprir os nossos dias, né? E quando chegar a hora, glória a Deus. Se eu estava na presença de Deus, eu vou para o céu. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 34, quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz aqui, versículos 7 e 8, só para você entender. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Outro dia eu vou dar essa mensagem. Agora, olha o 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés quantos dias? Nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés, se o quê? Foram 30 dias, irmão. Mas pessoal, Moisés não era de Deus? Moisés, quando cumpriu os seus dias, ele foi ficar com quem? 30 dias eles choraram. Irmão, tem gente que está 1 ano de luto, tem gente que está anos de luto pelo familiar. Meu irmão, você tem que... Não, Jesus, obrigado pela vida dele, agora eu tenho que cuidar da minha salvação. Você sabe o que eu falei hoje para as pessoas de manhã? Irmão, quem partiu com Jesus está salvo e não tem como perder mais a salvação. Me responda uma coisa, quem são os únicos que têm risco de perder a salvação? Você. Eu e você temos risco. Se não vigiarmos, não é porque eu estou no altar, não é porque você é dizimista, não é porque eu sou pastor, eu sou parente de pastor. Não. Se você não andar retamente na presença de Deus até o último dia, você corre o risco de perder o quê? Agora, e quem era de Jesus, foi fiel até o último dia da vida, esse tem risco de perder? Então, meu irmão, tem que reagir. Carinho, saudade vai existir. Você tem que, de vez em quando vai bater a saudade, você vai lembrar de momentos com aquela pessoa, mas você não pode permitir isso fazer você ficar debruçado, entrar em luto. Quem está entendendo? Ficar o quê? Chorando. Aí pega até hoje a foto, começa... Um dia eu falei para uma pessoa, evita ver. Se olhar para a foto vai fazer você relembrar muita coisa, te deixar triste, então é melhor você não. Você também sabe. Um dia atendi um casal, irmão, com todo temor, falei, eles perderam a filha. Nenhum pai quer sepultar o filho.
Mas eu falei para eles: pastor, o quarto dela está até hoje do jeito que ela deixou. Eu falei: isso só vai trazer o que, pessoal? Eu respeito cada um. Mas eu falei, aí até falou de brinquedo. Não, até os brinquedos dela a gente guardou. Eu falei: não, deveria pegar o brinquedo para fazer a alegria de outra, o quê? Porque quantas crianças iam ficar felizes? E eu não ia. Tem gente, irmão, né, guarda a roupa. Não, a roupa porque, eu sinto o cheiro dele. Isso só vai trazer o quê? Sofrimento, irmão. Você tem que falar: glória a Deus, tive a oportunidade de conviver tantos anos, aproveitei, agora ele está descansando. Agora ele está com quem? Com Deus. Mas aí, volta lá em Lucas 7 para a gente terminar. Então, Jesus vendo a mulher, Lucas 7,13, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Guarda o que eu vou lhe falar. Quando você parar de ficar chorando, se lamentando, Deus vai operar o milagre. Quando ela parou de chorar, o filho ressuscitou. Chorando, se lamentando, não se resolve nada. Mas quando você fala: não, eu vou orar, eu vou buscar Deus, aí tudo se resolve. Neemias, enquanto chorava, cidade destruída. Davi, enquanto chorava, família na mão do inimigo. A viúva de Naim, enquanto chorava, o filho estava o quê? Morto. Quando ela parou de chorar, o filho ressuscitou. Não chora mais não, tire essa tristeza, se alegre em Deus. Aí o maior exemplo é Jesus. Hebreus, para a gente orar, vamos lá, pastor Érico. Hebreus capítulo 5, aprenda com Jesus. Jesus também chorou, você sabia disso ou não? Chorou, mas mesmo no momento de agonia, ele não ficou só chorando não, ele clamou. Você sabia que Jesus também teve um momento de agonia? Teve ou não teve? Teve. Qual foi o momento de agonia? Quando estava lá no Getsemane. Ali Jesus estava sentindo na pele o que ele ia passar. Mas olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 5, verso 7. Aqui fala de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, diz o que, pessoal? Orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Irmão, você pode estar triste, você pode estar angustiado, mas você ora, porque tem gente que só está chorando, tem gente que não, mesmo chorando, mas ela está orando, ela está clamando, e Deus vai ouvir ou não vai? Deus vai ouvir. Aí coloca, Osni, como combinamos de manhã, se eu não me engano foi em 2005 ou 2006, primeiro CD que o pastor Jaime de Amorim Campos gravou. Deus deu uma letra da música maravilhosa para o missionário. Vocês vão lembrar da letra da música. O início da música já é uma mensagem. Eu falava que quando o missionário, coloca por favor, quando o missionário compôs essa canção, já foi ali uma mensagem de Deus para nós, pessoal. Olha o que diz, leia ali. Seja a luta qual for, o quê? Mesmo que pareça, isso aqui é uma palavra. Quando Deus deu essa música para o missionário, estava pregando, seja qual for a luta, não chore. Mesmo que pareça não ter solução, aí é outra parte. Ter fé em Deus, Ele recomendou. Ele opera o quê? Ou você decide ficar chorando, lamentando, ou você fala, não, eu vou usar fé, e quem tem fé tem solução. Aí diz mais, com os olhos cheios de lágrimas, a sua visão fica o quê? A pessoa que fica chorando, ela vê saída. A pessoa que fica chorando, ela vê solução. As lágrimas encobrem a nossa visão. Aí diz mais, com o coração cheio de fé, a sua estrada será iluminada. Diga glória a Deus. A mãe parou de chorar. Jesus falou, não chora. Ela engoliu o choro, ela assumiu a fé. Na hora o filho dela foi o quê? Quando você parar de chorar, lamentar, Deus vai operar grandes milagres. Aí diz mais, vamos lá? Canta aí, pastor Eric. Olha o que diz o refrão, canta lá, igreja, vamos lá. Chorar não é a solução.
Diga para o seu irmão: crer é a saída. Crer é a saída. Diga: para a sua vida. Para a sua vida. Fique de pé, fique de pé. Alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Para te dar vida. Para lhe dar vida. Diga: vida. Aleluias. Vida. Amém. Quem entendeu a palavra? O tempo já foi suficiente, mas eu vou terminar falando de Ana. Quem lembra de Ana? Para quem está na fé, domingo nós vamos fazer o domingo do nada. Ana, enquanto chorava pelo filho que não tinha, continuava estéril e sem bebê. Diz a Bíblia que pelo filho que ela não tinha, ela só chorava e não comia. Ela era uma mulher depressiva. O dia que ela parou de chorar, ela entrou no templo, orou, falou com Deus, parou de chorar. Deus deu Samuel para ela. Deu ou não deu? Chorar não resolve. Você está chorando por um emprego que perdeu, Deus vai te fazer um empresário. Você está chorando por algo que deu errado, é porque Deus tinha algo muito. Mas a gente chora. Vou contar um testemunho que eu já contei. Quando eu comecei na obra de Deus, eu comecei novo. Um pastor falou: Neilson, você tem um chamado. Ele viu Deus em mim, ele viu o chamado de Deus, e ele me levou para fazer a obra. Só que aí eu era de menor, e ele foi falar com o pastor. O pastor falou: olha, ele é de menor ainda, não é bom ele ficar na igreja, vamos esperar o tempo certo. Irmão, aí o pastor chegou para mim e falou: ó, isso foi em Santo Amaro. Em Santo Amaro. O pastor chegou para mim e falou: olha, Neilson, você tem chamado, mas por enquanto você não vai poder ficar na igreja. Irmão, aquele dia eu chorei. O pastor me levou em casa. Eu fui da igreja até em casa fazendo o quê? Porque eu fiquei triste. Cheguei em casa, minha mãe, muito pacificadora, falou: meu filho, há tempo certo para todas as coisas, fique tranquilo. E eu chorei. Jesus sabe. Eu lembro que o pastor me levou até naquele fast food que tem aquela amarela. Não vou fazer marketing aqui, tá? Eu estava tão triste que ele falou: pega um lanche. Eu falei: não quero lanche não. Não queria nada. Foi uma semana triste, mas aí eu reagi, fui para a igreja do bairro, ali comecei a servir. Irmão, com 18 anos, aquela igreja, Eric, que eu saí chorando, que eu não pude ficar, eu voltei como pastor daquela igreja. Você vê como é que Deus faz? Da onde eu saí chorando, derramando lágrimas, que eu não pude ficar por causa da minha idade, foi a primeira igreja que eu pastoreei para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eu lembro que o dia que eu entrei lá, eu entrei chorando, só que eu falei: hoje esse choro tem outro significado. Eu saí chorando de tristeza, mas naquele dia, quando eu voltei, você vê, com 4 anos, 14 anos eu tive que voltar. Com 18 anos eu voltei para assumir aquela igreja. Mas se eu ficasse chorando, revoltado com a direção da igreja, Deus teria me dado aquela bênção? Fala para o seu irmão: pare de chorar. Olha aqui para mim. Quando você parar de chorar, Deus vai operar o grande milagre. Levante as suas mãos. Você vai cantar com toda a fé. Chorar não é a solução. Levante as mãos e cante, igreja. Chorar não é a solução. Crê é a saída. Crer é a saída para a sua vida. Para a sua vida. Se alegre. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Para lhe dar vida. Para lhe dar vida. Vida. Pai, eu entreguei a tua palavra. Essa pessoa entendeu. Enquanto ela ficar chorando, se lamentando, o Senhor nada poderá fazer. Se Neemias ficasse chorando, a cidade ia continuar destruída. Se Davi continuasse chorando, a família ia continuar cativa. Se a mulher de Naim
continuasse chorando, o filho ia permanecer do jeito que estava. Se Ana não parasse de chorar, Samuel não ia nascer. Meu irmão, não chore mais. Não chore pelo que você perdeu. Deus é o Deus da restituição. Não derrame lágrimas por causa de um diagnóstico. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Não derrame lágrimas por causa dos problemas na sua casa. Ele disse que se você crer, será salvo você e a sua família. Pare de chorar, se levanta. Neemias se levantou, Davi se levantou. É o que nós vamos fazer agora. Levante as suas mãos e diga assim, em nome de Jesus. Diga: Satanás, na minha casa você não vai ficar. Fala: sai agora. Isso, começa a orar. Davi foi para a guerra, Davi foi resgatar a família dele. É hora de você fazer o mesmo. É hora de você dizer: sobe do meu filho, sobe da minha filha. Demônio que prende aquela pessoa, demônio que prende essa pessoa, solta da vida dela agora. Larga a vida dela. Demônio que prende ela no vício, demônio que prende ela na vida errada, no caminho errado, sai agora. Demônio que escraviza essa pessoa, ela é dominada por uma depressão, ela vive dizendo: eu vou me matar, eu quero morrer. Demônio que escraviza ela, solta agora. Eu estou mandando em nome de Jesus, sai dessa casa, solta dessa família. É guerra, pessoal, cadê a postura de guerra? Levanta a sua voz agora e diga: sai todo mal, solta. Diga: larga a minha família. Diga: vai embora da minha casa agora. É todo mal, sai. É a doença que veio para matar, é a doença que veio para destruir. Não fica. Tudo que é do inferno, sai. Todo mal, diga: sai, sai e sai. Em nome de Jesus, levante as mãos. É hora de você se alegrar, meu irmão. É hora de você se alegrar em Deus. Quando a mulher parou de chorar, o impossível aconteceu. Você estava chorando pela porta que se fechou, Deus vai abrir uma porta muito maior. Se você estava chorando por algo que te faltava, se alegre no Senhor. Faça de Deus a sua alegria, faça do Senhor a sua alegria. Levanta bem altas mãos. Chorar, canta bem forte, igreja, aleluias. Chorar não é a solução. Reaja, tem que reagir. Crer é a saída para a sua vida, para a sua vida. Alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a sua força para lhe dar vida, para lhe dar vida. Diga: vida, aleluias, vida. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor. Diga: eu vou me alegrar no meu Senhor. Diga: o meu Deus não falha. Diga: o meu Deus é poderoso. Diga: o meu Deus é invencível. Diga: a vitória é minha, a vitória é da minha família, em nome de Jesus. E quem crê, aplauda bem forte o nosso Deus. Pode aplaudir, gente, bem forte para Jesus. Diga: glória a Deus. Amém? E para terminar, coloca para mim, Osni, na NBV. Você vai ler de pé esse NBV, Jeremias 31:18. Não chore, nem pelo morto. Se ele está com Jesus, ele está melhor do que... Agora, por que chorar pelo vivo? Porque se está vivo, tem esperança de ser o quê? Olha o que diz Jeremias capítulo 31, versículo 16, na NBV. Olha o que diz, eu vou ler aqui. Assim diz o Senhor: pare de chorar, enxugue as suas lágrimas, ouvi os seus pedidos. Assim diz o Senhor: pare de chorar, enxugue o quê? Ouvi os seus pedidos. Aí ele fala: e você verá seus filhos novamente, eles voltarão da terra do inimigo. Você chorava por ver seu filho envolvido em coisa errada, eles vão sair de lá e vão vir para a presença de Deus. Quem crê nisso aqui?
seja qual for a luta que for, não chore. Lembra dos 4 exemplos: Neemias, Davi, a mulher de Naim e Ana. Ambos, para receber o milagre, tiveram que... Você não vai chorar mais, você só tem que chorar na presença de Deus. O único que é digno de receber nossas lágrimas é o Senhor, quando a gente estiver adorando a Ele. Diga glória a Deus, amém? Pessoal de casa, eu tenho certeza que essa mensagem te abençoou. E se você quer ouvir mais mensagens de fé, entra lá no YouTube. Lá tem o canal do pastor Neilson Barreto. Inclusive a gente está fazendo até ao vivo agora, tá? Pelo YouTube. Depois vocês compartilham com mais pessoas. Eu tenho certeza, você conhece pessoas que estão angustiadas, amarguradas, depressivas. Quem conhece? Manda essa mensagem para ela. A mensagem ajudou vocês? Manda para essa pessoa. Então escreva lá, ali tem mensagens curtas. E a partir de agora vai ter também os cultos, né? Os cultos que a gente transmite aqui vai ficar lá no YouTube. A pessoa pode ver direto, né, André? Vai ficar direto lá, tá bom? E olha, o importante é congregar. É bom ouvir a palavra em casa, mas procure uma igreja da graça mais próxima da sua casa. Nós estamos aqui em São Carlos, na rua Dona Alexandrina 515. Eu faço sempre o convite: domingo, primeiro dia da semana, é bom começar a semana na casa de Deus. Domingo sempre, 8, 15 e 18. Você e sua família são meus convidados, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus, pessoal. Tchau, tchau, pessoal da